Êxodo capítulo 2, verso 11, diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Querido, vamos orar nesse momento, amém? Eu queria que nesse momento, você que está de celular, por favor, desligue ou coloca no modo de voo. Mas não deixa nada tirar a tua atenção, evite todo o movimento, né? Evite se levantar, evite transitar. Vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós lemos aqui a revelação da Bíblia para nossas vidas. Eu creio, Pai, que ela vai gerar vida dentro de nós. Ó Deus, tem compaixão e misericórdia em nossas vidas e fala conosco. Usa a minha vida, Pai, como instrumento, como um canal nas tuas mãos para trazer cura e edificação para a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Abra os céus sobre esse lugar, ó Pai. Ó Deus, traz revelação sobre nós aqui nessa noite, ó Pai. Revela-nos coisas que estavam escondidas e ocultas em nossos corações. Revela áreas em nossas vidas que nós precisamos mudar, tratar, ó Deus, alinhar com a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura e libertação também, meu Pai, em nome de Jesus, para feridas na alma, ó Deus, áreas, ó Deus, que estão com falhas dentro de nós. Traz restauração nessa noite. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus que a tua palavra não vai voltar vazia, mas ela vai cumprir um propósito aqui nessa noite, um propósito que agrada o teu coração, Senhor, e ela vai gerar frutos a 30, a 60, 100 por um. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Quando o príncipe vira fugitivo, nós lemos um texto aqui na Bíblia que é a continuação da palavra da semana passada. Nós falamos como o escravo virou um príncipe. Nós vimos ali a história de Moisés, que nasceu escravo, mas aprove a Deus que ele fosse criado e educado pela filha de Faraó. E Moisés, ele foi educado em toda a ciência do Egito. Ele aprendeu muito, estudou muitas coisas, e ele se tornou um grande homem. A história diz, não a Bíblia, mas os historiadores afirmam que Moisés, ele foi um grande guerreiro, um grande general de guerra. Historiadores afirmam isso, e com efeito, Estevão, o diácono Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, quando ele estava pregando ali para os judeus, ele fala de Moisés. E ele fala que Moisés, ele era um homem poderoso em palavras e em obras. De fato, Moisés, ele realizou grandes obras. Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés, ele é um tipo de crente, ele é um tipo para o crente. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós temos ali um homem com quem nós podemos nos espelhar. Nós temos ali um homem que a história dele tem tudo a ver com a história de um homem que quer andar com Deus. Moisés, ele tinha um chamado. Quantos têm um chamado? Moisés, ele era de Deus. Ele era um homem de Deus. E ele era um príncipe. E foi isso que Deus fez. Antes, no passado, eu e você éramos como Jacó, usurpadores, né? Andávamos no pecado. Quando nós tivemos um encontro com o Senhor, Deus mudou o nosso nome, Deus mudou a nossa identidade, Deus mudou a nossa história. E de Jacó, de usurpador, de enganador, eu e você nos tornamos príncipe de Deus.
príncipe de Deus. Então, ele era um grande príncipe. Então, Moisés, ele era um homem poderoso. Aos 40 anos de idade, ele já tinha convicção de que Deus havia chamado ele para um propósito. Não simplesmente ser um general, não simplesmente ser o príncipe do Egito, mas ele tinha uma certeza dentro dele. Ele tinha a convicção de que Deus havia levantado ele para libertar Israel das mãos de Faraó. Ele tinha essa certeza. Você não vai encontrar essa certeza no livro de Êxodo. É interessante você ler a história de Êxodo 2, você lê paralelo a Atos 7, que é quando Estevão está falando de Moisés. E a gente vê lá em Atos que ele tinha essa convicção já, de que aos 40 anos Deus havia chamado ele para libertar Israel dos egípcios. E aí, a gente chega no texto que nós lemos aqui hoje. Nós chegamos no texto-chave da nossa palavra. O que foi que levou esse homem, um príncipe de Deus? O que foi que levou Moisés, um grande guerreiro de Deus? O que foi que levou esse grande ícone, esse grande herói da fé, a se tornar um fugitivo? Em primeiro lugar, Moisés, ele fez o certo da forma errada. Queridos, os fins não justificam os meios. Maquiavel diria o contrário. Maquiavel diria que os fins justificam os meios, mas no reino de Deus não. No reino de Deus, o objetivo que nós queremos alcançar não justifica o meio que nós vamos tomar para alcançar esse objetivo. Eu quero ficar rico. Cara, no reino de Deus não justifica você enganar todo mundo, você passar a perna em todo mundo, não justifica. Eu quero ser feliz, não justifica. Você querendo ser feliz, você destruir a vida de muitas outras pessoas, não justifica. Eu quero libertar Israel, massa, eu quero libertar o povo de Deus, eu quero ser um instrumento de Deus, massa, beleza, mas não justifica. O fim que você quer, não justifica você fazer isso de qualquer forma. Moisés tinha convicção de que Deus havia chamado ele, lá em Atos 7, no verso 25, a Bíblia diz: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Ele entendia isso já. E aí, a gente chega aqui no texto que nós lemos. No verso 11, a Bíblia diz, no capítulo 2 de Hebreus, Moisés, já homem, saiu a seus irmãos. Ele foi até os seus irmãos, onde eles estavam. 40 anos de idade, ele viu seus irmãos crescendo ali, sendo injustiçados, sofrendo, apanhando, sendo humilhados, sendo tratados como bichos, como animais. Mas ele viu um egípcio espancando um hebreu. Era uma situação de injustiça ou não? Era ou não? Era, totalmente. Era uma total situação de injustiça. E era por isso que Deus havia levantado Moisés. Existem situações de injustiça ao nosso redor. E querido, é por causa disso que Deus levantou você. É por causa disso. Mas você não vai trazer restauração, não vai trazer conserto para essas situações da forma errada. Tem que fazer do jeito certo. E o que foi que Moisés fez? Ele agiu em primeiro lugar na hora errada. Se um dia Deus ia levantar ele, querido, não era naquele dia. Se Deus um dia iria levantar ele para libertar o povo, não era nesse dia. Historiadores afirmam que provavelmente Moisés seria o próximo faraó. Era provável que ele fosse o novo governador do Egito. Mas ele queimou etapas, ele estragou tudo. Ei, escute uma coisa, querido, Deus não se atrasa. Não se antecipe, porque Deus não se atrasa. Nunca pense que Deus está atrasado. Deus, ele trabalha com a plenitude dos tempos. Deus, ele trabalha com precisão. Então não se precipite. Não haja na hora errada. Não deixe para agir na hora errada. Não queime etapas. Cada etapa da sua vida é importante você cumprir cada uma delas. Não pule as etapas. Não queira mexer, burlar o jogo. Quando eu jogava videogame, tinha um passo hoje. Era 2 para cima, 2 para baixo e tal. Aí jogava lá para a última fase, lá do poderoso chefão. Mas não valia. Eu não podia dizer que eu finalizei aquele jogo. Por quê? Porque eu queimei as etapas. Do mesmo jeito é na vida.
Você não pode pular as fases. Você tem que fazer cada uma delas, para lá no final você poder bater no peito e falar: eu consegui, Deus me deu a vitória. Você está entendendo, querido? Eu não burlei o jogo, eu não puxei o tapete de ninguém, eu não enganei ninguém, eu não queimei nenhuma fase. Moisés agiu na hora errada. Moisés, ele agiu da forma errada. Ele agiu na carne. Moisés, ele não só agiu na hora, mas agiu da forma errada. Ei, tem muito crente que está agindo da forma errada. Tem muito crente que está querendo lutar, querido, com as armas do inimigo. As armas da nossa milícia não são carnais, não são naturais. As armas da nossa milícia são espirituais. E a Bíblia diz que elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e sofismas, e anular toda arma e toda cilada do diabo. Você está entendendo, amém? Cara, você não vai vencer uma situação dando um murro na cara. Você não vai vencer uma situação de injustiça batendo, quebrando, gritando, estragando tudo. Não, não é assim. Revidando, não é assim que você vai trazer solução. As armas que Deus te deu foi jejum, foi oração, foi joelho no chão, foi profetizar a palavra. Foram essas as armas que Deus te deu, amém? Mas a gente fala amém aqui, mas muitas vezes a gente faz o contrário. A gente desce do salto, a gente dá chilique, roda a baiana. É ou não é? Ora, se não é mesmo. Mas não é para ser assim. Não dá para fazer a coisa certa do jeito errado. Não dá para queimar etapas, não dá para fazer na hora errada, não dá para fazer da forma errada. Moisés agiu do jeito errado, ele foi na força do braço. Ele foi na força do braço, ele agiu na carne, ele forçou uma situação que o levou a uma catástrofe pessoal. O cara tinha tudo para ser um sucesso, mas ele virou um fugitivo. Passou a viver se escondendo, passou a viver com medo. Por quê? Porque ele estragou tudo. Porque ele estragou tudo. Ele agiu na carne, ele se deixou ser dominado pela ira. Pergunta a pessoa do outro lado: cara, como é que você tem lidado com a ira? Ela tem dominado você ou você tem dominado ela? Eu já vi pessoas que estragaram um casamento, amizades, empregos, porque são dominados pela ira. A Bíblia fala que quando você é vencido por algo, você se torna escravo disso. Então, quando a ira vence você, você se torna escravo dela. Mas Deus, Ele quer trazer libertação para a sua vida hoje. Ele quer trazer cura, libertação para a sua vida hoje. Moisés, ele quis fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Eu vou libertar o povo de Israel, mas vai ser do meu jeito. E aqui eu chego no segundo ponto da mensagem. O primeiro é que Moisés, ele fez a coisa certa do jeito errado. Mas em segundo lugar, ele fez a coisa errada do jeito errado. O que foi que ele fez? A Bíblia conta que ele olhou para um lado e para o outro. Ele olhou para onde? Para onde? Ele olhou para um lado e para o outro, mas não olhou para cima. Muitas vezes nós olhamos para um lado e para o outro. Tem alguém vendo? Estou na porta do motel. Tem alguém vendo? Tem alguém vendo? Estou acessando esse site. Tem alguém vendo? Eu estou fazendo essa negociação aqui. Tem alguém vendo? Eu estou flertando, estou paquerando com essa pessoa. Tem alguém vendo? Não adianta olhar para um lado e para o outro, você tem que olhar para cima. Foi para onde Moisés não olhou. A Bíblia diz, querido, no verso 12, olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. Ele matou uma pessoa. Esse homem de Deus, ele matou um cara fora da legalidade. Uma coisa, você está na guerra. Na guerra você está ali defendendo a sua nação, você dá um tiro, mata um soldado inimigo. Você não vai ser condenado por isso. Você não é para ser julgado por isso. Mas Moisés não estava numa guerra. Moisés, ele estava na ilegalidade. Gente, se tivesse outras pessoas ali, Moisés tinha matado o egípcio? Tinha ou não? Pois é.
Aí a pergunta que não quer calar, e essa pergunta você já deve ter ouvido muitas vezes, em muitos lugares. Quem é você quando ninguém está olhando para ti? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando não tem ninguém de um lado nem do outro? Você é outra pessoa? Moisés mostrou que era outra pessoa. Moisés se revelou um cara diferente. Moisés, ele olhou para os lados, mas não olhou para cima. Pior, ele estava fazendo a coisa errada do jeito errado. Para piorar a situação, ele escondeu o cadáver debaixo da areia. E aqui eu aprendo uma lição preciosa, muito importante. Não dá para esconder pecado debaixo da areia, debaixo de uma cova rasa. Moisés enterrou um soldado numa cova rasa. Sabe qual é o problema de jogar pecado debaixo de uma cova rasa? Pergunta: qual é, pastor? Porque a areia um dia é levada pelo vento e o cadáver aparece. E provavelmente foi o que aconteceu com Moisés. O cadáver apareceu. O que ele fez no passado veio à tona. Irmãos, aqui a gente aprende uma coisa muito séria. Moisés, ele estava escolhendo viver nas trevas. Ele estava querendo viver na escuridão. O que é viver na escuridão, pastor? É viver fora da luz. Escuridão é ausência de luz. Viver na escuridão é ocultar, é me esconder. Viver na escuridão é isso. Quando a gente está na luz, tudo é visto. Mas quando a gente está naquele breu, daquela escuridão, não dá para ver nada. Por isso que muitas pessoas escolhem viver na escuridão. Porque ali ninguém vê nada. Facebook, Instagram, é escuridão, cara, aquilo ali. Porque ali as pessoas só veem o que o outro quer que elas vejam. Todo mundo é feliz, todo mundo é legal, todo mundo é bonito. Todo mundo é filósofo, todo mundo é inteligente. É artificial, cara. São coisas artificiais ali. Ali é uma vida de faz de conta. Assisti um filme ontem super edificante, que fala que... não, olha só o que as redes sociais têm propagado. O que é importante não é ter amigo, é ter fãs. O que é importante é ter fãs. Então essas pessoas têm uma vida oculta. O problema da vida oculta, sabe o que é? É que um dia ela vem à tona. Um dia estoura. Um dia estoura. E aqui que vem o terceiro ponto da mensagem. O pecado de Moisés veio à tona. O pecado de Moisés veio à tona. E aqui, rapaz, é um texto que não tem como esquecer. Que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Querido, você pode mentir por muito tempo, mas não vai mentir para sempre. Você pode enganar muita gente, mas não engana todo mundo. Sabe por quê? Porque um dia a casa cai. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. O pecado de Moisés veio à tona. E, gente, pecado é um problema sério. Porque pecado traz consequências. Quais foram as consequências do pecado? Em primeiro lugar, ele quebra a nossa autoridade. Ele quebra a nossa autoridade. Moisés, ele poderia ter sido o maior general do Egito, mas ele estava na ilegalidade. Ele perdeu a autoridade dele. E ele foi lá separar uma outra briga. E aqui é um ponto que não está na mensagem, e eu vou falar isso aqui. Cuidado para não se meter em briga alheia. Quando a pessoa do lado fala: rapaz, tenha cuidado em se meter em briga alheia. Olha para mim, vou falar por quê. Provérbio diz que se meter em briga alheia é como pegar um cachorro valente pelas orelhas. O que acontece? Você pega um cachorro valente pelas orelhas. Sou um pitbull. Ai, ai, ai. Pecado quebra a nossa autoridade. Foi o que Moisés não tinha mais. Tinha dois hebreus brigando. Rapaz, vocês não briguem. Aí o cara: por quê? Vai fazer com a gente igual você fez com o outro lá? Vai me matar também? Rapaz, nessa hora eu imagino Moisés suando frio, tremendo a boca, balançando as pernas. Estou frito, me descobriram. A casa caiu.
Por causa do pecado, os hebreus rejeitaram a liderança de Moisés. Foi o que eu li aqui em Atos 7. Eles não entenderam que Moisés tinha sido levantado para libertar eles, só que Moisés estava todo errado, gente. Terceiro lugar, pecado traz acusação. Terceiro subtópico, pecado traz acusação. Moisés pecou, aí os hebreus estavam lá acusando ele, jogando na cara dele o pecado dele. Ei, não ache ruim quando as pessoas jogarem na sua cara seu pecado, isso é colheita. Agora, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, você nunca vai jogar pecado na cara de ninguém. Mas quando a gente peca, estamos sujeitos a isso, e tem que fazer o quê? Tem que engolir caladinho. Não fez? Fez. Agora é colheita. Simples, infelizmente, assim. Faz parte. Pecou, aprontou, fez o que não devia. Não ache ruim. Depois seu nome está na boca do balão e todo mundo está rasgando o seu nome. A gente não tem como calar a boca de ninguém. E nem temos esse direito. Você está entendendo? Você está entendendo? Pecado traz acusação. Os próprios hebreus, o povo que Moisés foi levantado para libertar, estava zombando dele, escarnecendo dele, acusando ele. A culpa era dos hebreus? A culpa era dos hebreus, Moisés está sendo rejeitado? Era de quem? Era de quem? Era de quem? Era do Moisés. Mas o ruim é que a gente muitas vezes reclama quando a gente é rejeitado. Aceita. Nós temos que aprender a lidar com a rejeição. Moisés foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. Jesus tinha motivo para ser rejeitado? Nenhum. Ele era perfeito, imaculado, puro. Mas ele foi rejeitado. Nós temos que aprender a lidar com a rejeição. Sem biquinho, sem chorinho, sem cara de vítima. Faz parte da vida ser rejeitado. Faz parte. Existem 3 tipos de pessoas a seu respeito. Existem os que te amam. Legal, é massa demais relacionar com essas pessoas. Existem os que te toleram. São aquelas pessoas que convivem com você porque tem que conviver. E existem aqueles que não gostam de ti. E aí, cara, é o fim do mundo? É não. Entenda isso. Quanto mais rápido você entender isso, melhor para a sua saúde emocional. Porque do contrário, vai ficar, ninguém gosta de mim, eu sou rejeitado, eu sou pobrezinho. Pobrezinho é o capeta, meu irmão. Eu sou vitorioso, aleluia. Eu sou homem de Deus. Não gosta de mim, não posso fazer nada, irmão. Eu queria ser seu amigo, você não quer ser meu amigo, tudo bem. Mas não vou viver, morrendo, que triste, ninguém gosta de mim. Para de ser menino, para de ser criança emocional. Acorda. Isso não é nem espiritual, é emocional. Tem coisa nas emoções. Temos que entender isso. E quanto mais rápido nós entendermos isso e respeitarmos as outras pessoas, melhor vai ser. Melhor vai ser. Pecado, ele além de quebrar nossa autoridade, além de trazer acusação, ele traz consequências. A gente vê aqui Faraó querendo matar Moisés. Faraó querendo matar Moisés. A família do egípcio, vamos pegar esse tal de Moisés. Ele pensa que é o quê? Só porque ele é o príncipe do Egito, ele pode... Não, vamos pegar ele. Ele vai ter o que ele merece. Pecado traz consequências, gente. Pecado traz consequências, não tem para onde correr. E aqui é uma coisa que a gente tem que entender. Pecado, ele traz frustração. Imagina Moisés se sentindo o tal, o cara. Eu sou inteligente, culto, eu sou um grande general de guerra, e Deus me levantou para libertar os hebreus das mãos dos egípcios. Aí vai lá, age na força do braço, se precipita, cuidado com a precipitação, se precipita, depois ele é rejeitado por causa disso, e agora? Acabou meu ministério, acabou meu chamado, estraguei tudo, Moisés se frustrou, e aí a gente vê o príncipe se transformando no fugitivo. Mas afinal de contas, de que Moisés fugiu? Ele fugiu do faraó,
ele fugiu da família do egípcio, ele fugiu da acusação dos hebreus, ele fugiu do chamado dele, mas sobretudo ele fugiu de Deus. Ele foi se esconder. A Bíblia diz que ele foi para a terra de Midian e ficou ali junto a um poço. Tem muita gente que está indo para o deserto, está fugindo para o deserto e está buscando refrigério junto a um poço. Não adianta fugir. Não adianta sair para o deserto. Até quando você vai aguentar viver como um fugitivo? Até quando você vai ficar vivendo, querendo saciar a tua sede num poço? Quando você pode desfrutar do verdadeiro manancial de águas vivas. Ah, querido, chega de fugir. Moisés fugiu. Moisés fugiu de tudo isso. Moisés viu todas essas situações e fugiu, foi embora. E é o que tem muita gente fazendo. Vem o dia mau, vem a adversidade, vem a acusação, vem o fracasso, são golpes. Gera frustração. E a pessoa faz o quê? Ao invés de enfrentar tudo isso, ao invés de lidar com cada situação, ela foge. Ela foge. Porque fugir é mais fácil. Fugir é mais fácil, mas fugir não resolve. Fugir é mais fácil, mas fugir não resolve. Por que que essas pessoas fogem, pastor? Por que que o Moisés fugiu? Foge porque tem medo. Medo do que pode acontecer. Medo. Medo, 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 medo. Foge porque não quer se frustrar de novo. Não quer receber um não de novo. Não consegue lidar com a situação de não ter sucesso de novo. Foge porque foi rejeitado. Foge. Acaba fugindo. A gente vê fugitivos na Bíblia. A gente vê o Jacó que eu falei aqui. Aprontou, enganou, mentiu, trapaceou, depois teve que fugir. Não é a solução fugir. Se Jacó tivesse aguentado as pontas, Esaú não teria matado ele na frente do seu pai e da sua mãe. E teria resolvido a situação. Ele teria evitado tanta coisa. Deixaria de ser enganado e humilhado pelo tio dele. Por quê? Porque decidiu fugir. Fugir não vai resolver nada. 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 Para onde Moisés fugiu? Para o deserto. Deserto fala de isolamento. Cara, fracassou, pisou na bola, sente a dor, acusa o golpe, lamenta um pouquinho só, mas não se isole, não viva isolado. É importante a gente reconhecer quando erra e sentir a dor do erro, mas não podemos permanecer assim para sempre. Não podemos. Moisés, ele fugiu de cara, foi logo embora. Foi logo embora. Ele fugiu para esse poço que é... O poço fala de quê, pastor? Fala de um alívio momentâneo. Repete, alívio momentâneo. O bar pode ser teu poço. O bar pode ser o seu poço. A droga pode ser o seu poço. O sexo pode ser o seu poço. Comprar, ter coisas pode ser o seu poço. Alívio momentâneo, mas que logo depois vai voltar a mesma dor, o mesmo sentimento de vazio, a mesma frustração novamente. Querido, Moisés fugiu para a autorresignação. O que é isso, afinal de contas? É se acostumar a viver assim. Moisés se estabeleceu lá no Egito, criou uma família lá, teve filhos, virou servo de Jetro. Ele se acostumou a viver assim. 40 anos fugindo. Ele se acostumou a viver fugindo. O libertador virou fugitivo. O príncipe virou fugitivo. Tanto é que Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Gerson significa peregrino em terra estranha.
Era assim que Moisés se via, como um peregrino. Mas eu quero trazer hoje aqui uma palavra para você. Talvez você esteja se vendo como esse Moisés, peregrino em terra estranha. Poxa, eu estou no lugar que não é o meu lugar. Eu estou fazendo isso hoje, mas não foi para isso que Deus me chamou. Eu me lembrei de uma história. Um pastor que eu admiro demais, o pastor Jorge Linhares, ele conta uma história de um jovem seminarista. Esse cara era um fenômeno. Ele pregava muito. Ele estava lá começando a sua carreira ministerial, fazendo seminário, se formando ali para ser um ministro do Evangelho. E a agenda lotada, sabe? A agenda dele lotada. Pregando em todo canto, pregando em conferências, pregando em igrejas. E ele pregava bem, tinha uma postura boa, falava bem, tinha unção. Quando ele ia lá, Deus usava a vida dele. Pessoas eram tocadas, curadas, salvas. Era um negócio assim de Deus mesmo. E aí, o pastor Jorge, ele ficou sabendo que o jovem ia embora do seminário. O jovem chegou para ele e falou: pastor, eu vou sair, eu vou embora. Vai por quê, filho? Porque está muito corrida a minha agenda. Estou pregando muito, estou muito ocupado e eu preciso seguir minha vida, minha carreira. Na verdade, o pastor Jorge já sabia que o que tinha acontecido era que o jovem tinha brigado com o reitor da faculdade. E ele estava fugindo. E o pastor Jorge nunca mais viu ele. E aí, passou muito tempo, muitos anos mesmo. O pastor Jorge estava passando na rua e viu, estava passando em frente a um bar, e um rapaz gritou: pastor Jorge! Pastor Jorge! Ele olhou: opa, pois não? Vem cá, pastor. E ele foi lá, ele não conhecia. Pastor, lembra de mim? E ele: não lembro. Sou eu, fulano de tal. O pastor Jorge ficou impactado, tomou um choque, porque não conheceu. E estava lá o rapaz numa mesa, bebendo, fumando, pessoas ali de todo jeito. E ele falou para o pastor Jorge, eu caí, pastor. Sou o filho pródigo, pastor. Eu sou o filho pródigo. Mas guarda meu lugar lá, pastor, que um dia eu vou voltar. Ah, pastor, eu tinha tantos problemas escondidos dentro de mim. E eu não fui tratado, pastor. E o púlpito era uma fuga para mim, pastor, porque no púlpito eu esquecia meus problemas. Porque eu lidava com os problemas das outras pessoas e eu esquecia dos meus problemas. Pastor, guarda meu lugar lá. Um dia eu volto. Eu sou filho pródigo, um dia eu vou voltar para a casa do Pai. Um dia eu volto. Querido, a história desse jovem é o que acontece com a história de muitas pessoas que se acostumaram a pegar os seus defuntos, aquilo que fizeram de errado, e jogam para onde? Para debaixo do tapete, enterra na areia. Só que jogar para debaixo do tapete não vai resolver o problema. Jogar para debaixo do tapete não vai resolver, porque, sabe por quê? Porque uma hora estoura. Uma hora o pecado vem à tona. Talvez você esteja fugindo. Talvez você esteja numa situação parecida com a desse jovem. Talvez você esteja numa situação parecida com a de Moisés. Um príncipe de Deus, uma princesa de Deus, fugindo. Fugindo porque se frustrou, porque quebrou a cara, porque pisou na bola e não teve força, não teve coragem. Faltou alguma coisa para poder enfrentar essa situação de frente e sair dali vitorioso. Pelo contrário, achou melhor fugir. Mas o Senhor fala para você nessa noite: Deus trouxe você aqui nessa noite para eu te dizer que chegou a hora de parar de fugir. Está na hora de parar de fugir. Lá, Atos 7:30, a Bíblia diz: decorridos 40 anos,
apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Sabe quando foi que Moisés deixou de ser um fugitivo? Quando ele teve um encontro com a presença de Deus. Ele deixou de ser um fugitivo quando teve um encontro com a glória de Deus. Querido, a fuga de Moisés atrasou 40 anos. Repete comigo, 40 anos. Moisés com 40 anos entendeu que era libertador. Aprontou, pisou na bola, falhou, fugiu. Passou mais 40 anos fugindo no deserto. 40 anos como príncipe no Egito. 40 anos como fugitivo. 40 anos. Esse foi o tempo em que foram adiados os planos e os projetos de Deus na vida de Moisés. E não só de Moisés, mas de toda uma nação. Ei, enquanto você não parar de fugir, os projetos de Deus estarão sendo ainda adiados. O Senhor fala para você nessa noite: chega de fugir. Existe um projeto que Deus quer cumprir na sua vida. Existe um plano que Deus quer cumprir na sua vida. Existe uma história que Deus quer escrever através da sua vida, mas enquanto você viver fugindo, enquanto você não enfrentar de frente as situações, enquanto você não enfrentar de frente as suas limitações, enquanto você ficar jogando para debaixo do tapete, enquanto você ficar enterrando o defunto na areia, as coisas vão ficar travadas na tua vida, querido. Mas a partir do momento que você ter ali revelação de quem é o Senhor, e você decidir: eu não vou mais viver fugindo, chega de fugir, eu vou encarar o meu passado, eu vou encarar as dores, eu vou encarar os traumas, porque hoje é dia de libertação. Hoje é o dia que o Senhor vai dar continuidade ao propósito dele, à história dele para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Esse é o dia, esse é o dia, esse é o dia, querido. Hoje é o dia de você parar de fugir. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu estou aqui. Aleluia. E foi essa a pergunta que Deus fez. A primeira pergunta que Deus fez na Bíblia. A primeira pergunta que Deus fez ao homem na Bíblia está lá em Gênesis. Deus estava passeando no finalzinho da tarde, como era costume dele. Ele passeava com um homem. Qual é o nome desse homem? Adão. Ele estava passeando com Adão todo dia. Chegou lá, o finalzinho da tarde do outro dia. E cadê o meu filho? Eu não vou passear sozinho. Deus não gosta de andar sozinho. Deus é um Deus de relacionamento. Adão, cadê você? Cadê você, Adão? Deus sabia onde o Adão estava? Deus sabia onde Adão estava? Deus sabia? Sabia. Mas por que Deus perguntou? Porque Adão não sabia. E essa é uma característica de quem está fugindo. Ela não percebe que está fugindo. Ela fica meio que dormente. Moisés passou 40 anos adormecido nisso. 40 anos. Adão estava fugindo. Deus perguntou: Adão, você está onde, cara? Deus está perguntando para você: cadê você? Onde você está? Onde é que você está fugindo? Onde é que você está se escondendo, meu filho? Minha filha? Onde estás? Onde estás? Se você não está na minha presença, você não está no lugar que eu estabeleci para você. Onde estás? Onde estás? Ah, pastor, eu estou na boca de fumo, uma roda de maconheiro, fumando mesclado. Ah, pastor, eu estou numa casa de massagem, com um monte de garota de programa, cocaína e uísque. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Ei, jogar o passado para debaixo do tapete não vai resolver nada. Só vai trazer dor e doença para a tua vida.
Só traz dor e doença. Salmo 32, verso 3 diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Ai, ai, isso não é vida. Não é mesmo não. É gemido de dor de quem está fugindo. Encobrir pecado, esconder pecado debaixo do tapete, fugir, impede você de prosperar. Querido, Deus ele quer o melhor para você. Deus ele só tem coisas boas para mim e para você, amém? Ele tem um projeto de prosperidade, de crescimento para nossas vidas. A gente vê isso lá no Salmo 1, a gente vê isso lá em Josué 1. Quando a gente obedece, medita, pratica a lei do Senhor, tudo que a gente faz dá certo, tudo que a gente faz prospera. A gente vê José, Deus era com José, tudo que José fazia ele prosperava. A gente vê Abraão, o cara saiu lá da casa do pai dele, da parentela dele, virou um dos homens mais prósperos, mais ricos da terra. Deus não tem nenhum problema em fazer prosperar seus filhos, querido. Mas olha, encobrir transgressão impede você de prosperar. Provérbios 28:13 diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Hoje é o dia. Eu quero encerrar lendo esse texto de 1 João 1:5. Hoje é o dia que o Senhor chama eu e você das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje é o dia que Deus faz queimar a sarça dele. A sarça está aqui. O anjo dele está falando para você hoje. O Senhor fala para você tirar a sandália dos seus pés, porque você está em terra sagrada, porque a presença do Senhor está nesse lugar. Existe uma sarça queimando aqui agora. Meu irmão, você é o Moisés nessa história, e o Senhor trouxe você até aqui hoje. Deus atraiu Moisés através de uma ovelha perdida até o cume do monte. Eu não sei o que foi que atraiu, meu Deus. Eu não sei o que foi que atraiu você para estar aqui agora. Mas o que importa é que você veio. E o Senhor marcou esse encontro contigo, macho. O Senhor marcou esse encontro contigo, mulher. Porque está na hora de deixar de fugir. Está na hora de você se levantar. E você ir em direção ao plano, ao projeto e ao propósito que Deus escreveu para a sua vida. Ei! Você sabia que você não é uma obra do acaso? Você sabia que você não é acidente, percurso, coisa nenhuma? O DIU falhou, a camisinha estourou, o anticoncepcional, não sei. Cara, você pode ter sido projetado pelo teu pai, pela tua mãe, sei lá por quem, mas você foi projetado nos céus. E Deus, Ele escreveu uma história para você, escreveu um livro. Meu irmão, Ele escreveu um livro ali, e conta a tua história ali, o começo e o fim dela. Você quer viver essa história? Você quer viver essa história? Chega de fugir. Chega de fugir. O tema da palavra, querido, era quando o príncipe vira fugitivo. Eu estou até antecipando já a palavra do domingo que vem. É quando o fugitivo vira libertador. Porque é isso que acontece comigo e com você. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é mudada, a nossa história é mudada, a nossa identidade é mudada. Hoje Deus está escrevendo, querido, a história que Ele escreveu para você, que Ele projetou para você. Hoje ela vai se cumprir em nome de Jesus. Hoje ela vai se cumprir em nome de Jesus. É hoje que começa. É hoje. Chega de fugir. Chega de fugir. Esse é o dia que o Senhor, querido, está ativando você para o propósito dEle. Eu não sei o que aconteceu com você no passado. Se você falhou, fizeram algo com você, e isso fez você rejeitar a sua identidade. Isso fez você largar tudo e ir embora. Deus não fez o que fez com você no passado, cara, para você jogar tudo para o alto. Não. Ele ainda conta com você. O
que ele escreveu a seu respeito ainda está de pé. Ele não desistiu, ele não se arrependeu. Então, se você um dia decidiu fugir dele, trate logo de mudar de ideia, porque ele não vai mudar. Aleluia! Ele não vai mudar de ideia. Ele não vai mudar de ideia. Ele não desistiu de você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero olhar na face do meu Criador.